Valesca. Obrigada por você ter aceitado o convite para participar dessa entrevista para o nosso trabalho da Apex, do curso de Psicologia no primeiro semestre. Eu vou fazer algumas perguntas para você, mas fica à vontade para ser um bate-papo. Tá bom. A gente gostaria muito de saber de você como psicólogo, como que foi a sua escolha da psicologia, como que você atua hoje em dia, um pouquinho da sua profissão. Então, queria que você contasse pra gente um pouquinho essa parte inicial e aí eu vou complementando com algumas perguntas do trabalho. Tá bom. Bom, primeiramente agradeço, né, pela opção aí em escolher e a oportunidade de eu poder falar aqui para todo mundo, né, que vai compartilhar essas informações. A minha carreira na psicologia, eu diria que foi uma coisa, acho que normalmente diferente do que acontece para as outras pessoas, ou para a grande maioria, né? Porque eu não tinha pensado em psicologia inicialmente, fiz outra faculdade, fiz ciência da computação, e depois depois já de um bom tempo de trabalho, aí que eu decidi redirecionar minha carreira. E fui fazer psicologia, sou formado na FAG, concluí a psicologia, aí estava trabalhando em empresa, mudei a minha carreira para uma carreira de psicologia organizacional, atuação em gestão de pessoas, e depois eu decidi, em 2022, entrar na carreira acadêmica, então, como supervisor de estágio na FAG, e paralelamente eu fiz também uma formação específica em terapia de aceitação e compromisso, e hoje, além de trabalhar na clínica, além de dar aula, né, supervisão de estágio na FAG, então eu também tenho essa carreira clínica. Ah, legal. Então, que anos que você formou na Unifag? Me formei em 2014. 2014. E aí você ficou um período na psicologia organizacional. Isso. E depois você fez a transição para psicologia clínica. Isso. Aí eu fiz uma especialização em psicologia organizacional do trabalho, que inclusive é reconhecida pelo CFP, né? E aí eu tenho o título de especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Ah, legal. E hoje em dia, então, você trabalha como psicólogo clínico na abordagem ACT? Isso, hoje em dia além do trabalho na Unifag? Isso, além da carreira de docência, eu trabalho na clínica. Ah, legal. Ô Glaucio, conta um pouquinho pra gente como que é essa atuação do psicólogo na psicologia clínica, especialmente na sua abordagem ACT. Como que é, assim, quais são os desafios, os problemas, o que você teve que estudar específico para atuar como psicólogo clínico? Essa abordagem é uma abordagem que, assim, não é tão recente, né? Ela tem aí uma história já de vários anos, mas ultimamente ela tem aparecido mais, né? Então é uma abordagem que propõe aí uma flexibilidade psicológica para variabilidade comportamental, trabalha bastante a questão da esquiva, que a gente chama de esquiva experiencial, né? Que é quando existe essa dificuldade de entrar em contato com os eventos privados. Então ela é baseada no behaviorismo radical, né? Então uma abordagem comportamental, e o que a gente vê hoje, e aí não seria um mérito ou um demérito, né, por assim dizer, da abordagem, não é essa a questão, mas eu acho que é o momento atual, né? Então a gente tem um momento, ao mesmo tempo, de mais consciência a respeito do sofrimento psicológico, mas também um momento de muitas coisas ao mesmo tempo, uma dificuldade de gerenciar adequadamente o tempo, né? E por conta disso surgem outras formas de sofrimento que acabam integrando aí e gerando mais dificuldades, né? Então, além disso,
eu enxergo também esses desafios que a inteligência artificial acaba apresentando, né? E que implicam em questões a respeito, não só na psicologia, mas em outras áreas do conhecimento também, e áreas profissionais, sobre os limites da atuação, né, do profissional pessoa mesmo e da inteligência artificial como suporte ou eventualmente substituição do profissional, né? Então essas questões hoje em dia estão muito aí colocadas para a psicologia, né? Mas o desafio que eu vejo maior mesmo é essa demanda para as questões emocionais e psicológicas, né? Tem havido muito sofrimento. Sim. Eu fiquei curiosa em fazer uma pergunta um pouco fora do roteiro, agora que você comentou da inteligência artificial e como que está o cenário hoje em dia, porque antes da psicologia você tem formação em ciência da computação. Isso. Fiz um mestrado em processos, inclusive. Legal. Você acha que esse conhecimento que você teve prévio antes da psicologia, ele de alguma forma te direcionou para ir para essa abordagem? Olha, eu diria que não necessariamente direcionou, mas acaba funcionando como um diferencial, porque eu tenho um conhecimento técnico dessa parte, né? Embora não esteja atuando diretamente com isso, mas você continua tendo a base, né, da formação. E é uma base bastante lógica, que facilita você pensar e organizar as ideias. Então, eu acho que esse é um recurso bastante importante quando você precisa de objetividade dentro das questões científicas, sabe? Não que você não tenha, que você tenha dificuldade, na verdade, com a questão da subjetividade, não é isso. Mas, inclusive, a subjetividade do indivíduo, ela precisa ser trabalhada de uma forma que consiga voltar para esse indivíduo, né? No sentido de que ele desenvolva recursos para diminuir ou até evitar mesmo o sofrimento psicológico que existe. Então, o que eu vejo importante para mim é um olhar um pouco mais objetivo e até processual mesmo de como é que esse processo psicoterápico pode acontecer, né? Não é o psicólogo que vai necessariamente determinar como vai ser, é o próprio cliente, né, que vai ditando o ritmo ali, mas essa parte mais lógica eu acho que facilita um pouco como você encadeia algumas ideias, como você percebe alguns cenários, como você consegue entender um modo de processamento psíquico, né, da pessoa que chega até você. Tá, interessante. Uma curiosidade que eu tenho em relação à abordagem que você comentou, que é ACT. Você falou que vem do behaviorismo. Qual que é a relação com o TCC? Ela é uma linha da TCC ou ela é par da TCC? Como que ela se relaciona? Didaticamente falando, a gente tem aí o que muitos chamam de terceira onda, que seriam essas terapias contextuais, no escopo das quais a ACT se insere. A gente tem DBT também, né? É uma outra bastante, eu acho que assim, utilizada hoje em dia. É diferente da TCC. Então, durante essa formação que eu fiz, e até fácil, dá pra gente pesquisar pelo próprio Google, mesmo na internet, para tentar entender um pouco, a gente percebe que, do ponto de vista, como é que eu diria, epistemológico talvez, eu acho que em termos de concepção mesmo,
A ACT está mais voltada para o behaviorismo radical e mais alinhada com a análise aplicada do comportamento do que a TCC. O pressuposto é diferente de cada uma delas, sabe? A TCC, embora tenha aí algumas coisas do behaviorismo, a forma de encaminhar as questões na TCC é um pouquinho diferente. Né? As intervenções são diferentes. São diferentes. Mas a raiz das duas, a gente pode dizer que seria a mesma? Que seria o behaviorismo? O objeto da ciência psicológica para essas abordagens é o mesmo, que é o comportamento. Mas, no caso da TCC, a gente tem as questões de alteração da cognição, né, como responsáveis pelos comportamentos, né? Então você trabalha cognição, emoção e, consequentemente, comportamento. No caso das abordagens que são baseadas no behaviorismo radical, o objetivo de intervenção é justamente comportamento. Então você vai trabalhar para a modificação do comportamento, né? Para que você tenha essa flexibilidade psicológica, né? Exercitar formas diferentes de lidar com pensamentos, com emoções, com memórias, com sensações corporais, né? Porque tudo isso são comportamentos. A diferença é que o comportamento visível, né, você consegue observar e ele é a mesma coisa para dois observadores. O comportamento não visível, que é o comportamento debaixo da pele que a gente chama, ele é um comportamento a que o terapeuta tem acesso de uma maneira indireta, só a partir do relato daquela pessoa. Então essa consciência, né, essa observação desses comportamentos privados, né, tem um lugar muito importante na terapia de aceitação e compromisso. E isso só faz sentido que aconteça dentro de um contexto. Então, por isso são terapias contextuais. Né? Você precisa entender o contexto para entender todas as variáveis que interferem nos comportamentos, né? Identificar as funções que existem ali. Legal. Ô Glaucio, uma curiosidade que eu tenho é que, assim como você comentou que você antes trabalhava na psicologia organizacional, né? Acho que você ficou bastante tempo nessa área. Sim. E depois você fez uma transição e foi para a psicologia clínica, na abordagem ACT. Você acha que, por exemplo, na psicologia organizacional, você acha que tem alguma integração dessas duas áreas da psicologia, o psicólogo na organização e o psicólogo na clínica? Você acha que eles são profissões totalmente diferentes ou elas têm alguma convergência assim nos dois ambientes? Eu diria que sim, tem convergências, mas convergências que são conceituais, não de métodos, né? Porque a proposta de atuação de um psicólogo no contexto clínico é diferente da proposta de atuação de um psicólogo no contexto organizacional. Ainda que a gente possa lidar com as questões de saúde e bem-estar em ambos os contextos, né? Mas o propósito de uma atuação clínica é identificar essas questões de sofrimento individual ou casal, por exemplo, né? No caso de uma abordagem que vai lidar com um relacionamento. E já na organização, você está lidando com a questão de grupos, né? O foco não é um foco de psicoterapia, por exemplo. Mais coletivo. Sim. É um ambiente coletivo que você está ali tentando fazer de alguma forma que aquilo lá fique saudável para todo mundo. Sim, Então, a saúde e o bem-estar tem essa amplificação no sentido de perceber as inter-relações, perceber as relações que existem em termos de cultura organizacional com as pessoas que estão ali, de que maneira isso interfere benéfica ou maleficamente, né? No sentido de trazer,
dificuldades de ajustamento, problemas de sofrimento emocional por conta dessa cultura. A gente tem questões muito sérias como estresse, burnout, ansiedade, né? Isso também pode se desenvolver no ambiente organizacional. Tanto que agora, em maio, a gente tem a atualização da NR1 e ela traz um foco bastante grande de responsabilidade para as empresas com relação ao sofrimento emocional, né? E as questões de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então isso diria que assim, é uma grande conquista, né? Olhar para isso no ambiente organizacional com mais cuidado. Não é uma proposta de fazer clínica dentro da empresa, não é isso. Mas é uma proposta de você passar a olhar como empregador essas questões ou essas variáveis contextuais, né, a que cada colaborador está sujeito. E a forma de organização psíquica desses colaboradores para lidarem com essas variáveis no ambiente organizacional. Sim. Eu fico pensando que, não sei qual que seria a sua opinião em relação, por exemplo, pensando no mercado de trabalho da psicologia, principalmente agora com essa normativa. Como que você vê, por exemplo, o mercado de trabalho, tanto na organizacional, que eu acho que agora é uma norma que tem que ter um psicólogo nas organizações, olhando para esse contexto, mas como que você vê também o mercado de trabalho na psicologia clínica? E assim, acho que hoje já está muito diferente do que estava, sei lá, 5, 10 anos atrás. Hoje já está muito diferente, principalmente depois da pandemia. E como que você vê, por exemplo, principalmente agora vindo com essa avalanche de inteligência artificial, algoritmo humanizado, né, entre aspas, como que você vê assim para frente, para o futuro também, como que vai ser esse mercado de trabalho para os psicólogos que vão se formar daqui 5 anos, 10 anos? Eu vejo que a gente tem estabelecido novas relações no sentido mais amplo da questão. Então, por exemplo, o que a pandemia trouxe? Uma das coisas que a pandemia trouxe foi uma oportunidade que até então era limitada, né, que foi a de você trabalhar de casa. A própria psicologia, até então, tinha restrições a respeito dos atendimentos online, né? E recentemente a norma de prestação de serviços da psicologia por meio de tecnologia da informação, ela tirou a obrigatoriedade de que o psicólogo se cadastrasse no sistema, que houvesse um certo rigor, né, ou um certo controle para que isso acontecesse. Então, isso já foi estabelecido. Empresas, né, estão aí às voltas com essa questão de produtividade fora do ambiente de trabalho e em casa, por exemplo, né? Algumas estão retornando para o escritório. Então, isso foi uma coisa que já mudou bastante. Isso, do ponto de vista das relações de trabalho, reconfigurou muito. Por outro lado, observando sob a perspectiva psicológica, a gente passou a enxergar várias dificuldades que surgiram, vários níveis de sofrimento psicológico por conta dessa nova organização do trabalho. Então, a sua casa não é mais a sua casa exclusivamente, né? Existe uma dificuldade de você conseguir definir os limites, né, do que é pessoal, do que é profissional. Então, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é algo que está muito evidente e precisa, de fato, ser trabalhado. E está no escopo dessa nova versão da NR lidar justamente com isso. Então, trazer mais responsabilidades para as empresas no sentido delas terem esse olhar para como essas coisas interagem, né? De que maneira o profissional entra no pessoal e de que maneira o pessoal também
não desgruda do profissional, né? E de forma que não haja prejuízo. Porque, lógico, socialmente falando, né, a gente tem um papel muito grande, representativo do trabalho na sociedade, nas representações, né, que a gente tem, nas relações que a gente estabelece. Então, é importante, mas não é a única coisa. A gente tem que ter um tempo para lazer, para socialização, para além do trabalho, né? E o home office, por exemplo, ele trouxe uma certa dificuldade para a gente conseguir estabelecer e respeitar esses limites. Então, isso eu acho que é um grande campo para a gente atuar, tem bastantes perspectivas aí. Com relação à inteligência artificial, ainda volto nesse ponto das novas relações, né? A inteligência artificial veio para mudar muita coisa e de fato mudou, né? Hoje em dia a gente tem possibilidades que a gente não tinha pouquíssimos anos atrás, né? Eu digo assim, pessoas comuns, né? Antes a gente tinha inteligência artificial, quando eu fiz, por exemplo, a primeira formação em ciência da computação, né? Eu me formei em 99 e, claro, a gente já tinha várias discussões sobre inteligência artificial, mas isso era muito limitado, era né? pouco acessível, era caro, né? Pouquíssimo acessível. Isso era voltado para pesquisa, para o meio acadêmico, empresas maiores que tinham condições, né, de bancar os estudos, né, e desenvolver alguma coisa, estavam à frente da tecnologia, né? Mas hoje em dia isso está disponível para todo mundo, no celular, né, que a gente tem. Isso facilita muito algumas coisas do dia a dia, na verdade, muitas rotinas do dia a dia. Isso ajuda a gente a aprender mais, a otimizar o tempo, né? Você acha que essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, elas de alguma forma ajudam na psicologia clínica, como psicólogo? Você acha que o psicólogo ele consegue fazer uso disso para, não sei, melhorar alguma atividade, automatizar alguma atividade, ou ela ainda não chegou nesse ponto? No sentido de automatizar, eu diria que não, a questão da inteligência artificial, embora a gente já tenha no escopo clínico vários testes, por exemplo, instrumentos psicológicos, né, que foram adaptados para esse meio eletrônico. Inclusive, o atendimento online pode se beneficiar disso, né? No caso de um processo de avaliação psicológica que precisa ser realizado de forma online, né, você tem ferramentas que podem ser utilizadas justamente porque elas foram adaptadas para a utilização em meio remoto, né, de maneira online. Mas em termos de automatização das tarefas, no ambiente clínico eu não vejo. Eu vejo que ajuda muito na capacitação do profissional, né, no sentido de obter mais conhecimento, né, Ficou mais fácil esse pesquisar, acesso, né? sim. Isso eu acho que ajuda bastante, né? Porque a gente entende que a base de conhecimento acaba se ampliando, né? Para além daquilo que a gente consegue fazer, né? As relações que se estabelecem. Eu acho que você pode adaptar essa ferramenta para o seu estilo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais lógica, teria uma tendência, por exemplo, a compreender e a organizar melhor as ideias por meio de um mapa mental, né? Posso utilizar a inteligência artificial de maneira a organizar um conjunto de informações dessa forma que para mim é mais fácil de assimilar. Então, nesse sentido de capacitação, eu acho que ajuda bastante. Sim. Só que também a gente tem que tomar o cuidado, né? Que
tanto de um lado quanto do outro, porque a gente tem ouvido discussões sobre pessoas querendo fazer terapia com a inteligência artificial no celular. Então dizem que não vão precisar mais do psicólogo. E o psicólogo também não pode usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho. Sim. Né? Então não adianta fazer uma avaliação psicológica com a inteligência artificial. Né? Isso não funciona. Então, tanto em um caso quanto em outro, seja um leigo, seja um profissional com conhecimento, sei lá, um conhecimento mais específico, a ferramenta nunca deve substituir aquilo que a gente vai fazer. Sim. A ferramenta deve dar suporte para aquilo que a gente vai fazer. Sim. Eu acho que nunca vai ser substituído, né? Uma coisa não vai ser substituída pela outra, né? É sempre você vai utilizar daquilo para fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente, mais rápida, enfim. Você vai utilizar como uma ajuda para você. Sim. Como profissional. Eu acho que não só o psicólogo, né? Qualquer profissional. Sim. Então, no meu ponto de vista, parece que vai chegar lá, assim, dos psicólogos adotarem essas tecnologias para ajudar no dia a dia mesmo. Sim. Que de alguma forma elas vão melhorando, né? Vão ficando mais eficientes até o ponto de falar, essa tecnologia me ajuda e eu confio e realmente vai me trazer um resultado melhor do que se eu não tivesse. Sim. Uma coisa que eu acho que contribui para isso é justamente a inserção da tecnologia no processo de formação. Então, quanto mais você tem exposição dentro daquilo que vai ser o seu escopo de atuação, então você está fazendo psicologia e você está exposto à inteligência artificial, dando suporte na formação de psicologia, então mais facilmente você vai integrar isso na sua rotina profissional. Sim. Né? Mas eu acho que realmente tem uma vantagem muito grande e eu acho que agiliza muito o aprendizado. Mas, por outro lado, tem que ser usado com muita responsabilidade, porque senão você não consegue se aprofundar. Você fica só naquele mapa mental, estuda só algumas coisas meio superficiais para fazer uma prova, um teste, e não lê um livro, não lê um texto. Então, eu acho que tem que ter muita consciência de como usar, né? Sim. Porque senão fica um negócio meio no automático, né? Na medida em que você não tem recursos adequados para que você crie essa base de conhecimento para a inteligência artificial, você não pode esperar um resultado que seja satisfatório. Sim. Então, tem muita coisa que não está totalmente disponível ou totalmente acessível, né? Muitas pesquisas, né? Então, para que a gente tenha uma inteligência artificial, acho que do estado da arte, o acesso deveria ser irrestrito ao conhecimento. Sim. Coisa que hoje em dia não acontece, né? Então, eu acho que a gente vai ver como isso vai evoluir, né? Mas que, assim como essa forma de trabalhar fora do ambiente físico das empresas, né, que a gente está vivenciando agora, a relação nossa com a inteligência artificial, com todas essas questões tecnológicas, também é algo que está aí para ficar e a gente só vai aperfeiçoando daqui para frente, né? Eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu nesses últimos tempos e, na minha visão, acho que favoreceu muito para a psicologia é o fato do atendimento online, né? O fato de você conseguir se consultar com um psicólogo de outra cidade, outro estado, acho que isso daí favoreceu muito para os dois lados, né? Sim. Você acha que tem alguma diferença na eficácia do tratamento, da terapia ser presencial ou online? Tem alguma coisa assim? Porque eu imagino que não, porque agora está liberado e deve ter tido estudos que mostrassem que não, né? Mas você tem experiência? Não conseguiria te dizer, não sei, não vi nenhum estudo, até porque eu acho que é pouco tempo que a gente tem, né, para poder tirar uma conclusão assim consistente a respeito da eficácia, né, independente do meio. Agora, o que eu te digo é que existe preferência, né? Então, tem pessoas que se adaptam bem a esse modelo, mas tem pessoas que preferem o modelo presencial, né? Mesmas, né, que a gente tem com relação a trabalhar em casa ou trabalhar fora de casa, né? Uma tudo coisa vai é ter fato. um ponto bom, um ponto forte, um ponto fraco.
né? Uma coisa é fato, o ser humano é um ser relacional. Não tem como a gente não estabelecer relações. As relações, elas podem ser presenciais, podem ser virtuais. Então aí os aplicativos, né, de redes sociais para dizer, né? A gente tem rede social aí já desde muito tempo atrás, né? E a rede social nada mais é do que esse estabelecimento de relações. Então funciona, tem as suas ressalvas, vários pontos que a gente pode falar aí, mas como os relacionamentos presenciais também têm, né? Desconfiança, a questão de não se entregar totalmente, né? Muita gente vai dizer, mas você não consegue ter uma relação que seja mais profunda no sentido de facilitar o que precisa acontecer e, consequentemente, a eficácia daquilo que precisa acontecer. Mas a verdade é que a gente está lidando com as mesmas variáveis, né? O que pode atrapalhar um vínculo, né? O que pode atrapalhar uma adesão ao tratamento, por exemplo. O que pode atrapalhar o compromisso da pessoa. Isso não sei se tem muito a ver se é presencial ou se é virtual, né? Então eu acho que a gente está lidando ainda com as mesmas variáveis, mas precisando ser consideradas em contextos um pouquinho diferentes. O que, na verdade, está de acordo com as relações que a gente estabelece normalmente, né? Porque hoje em dia a gente já tem isso como forma de se relacionar em sociedade. Sim. Uma pergunta que eu tenho curiosidade assim para saber, encaminhando aqui a gente para o final da nossa conversa. Você tem bastante experiência na área, assim, desde que você se formou, até porque você atuou em 2 áreas diferentes, né? E a minha pergunta é mais no sentido assim, quando você começou a faculdade ou enquanto você estava estudando, o que você imaginava que seria atuar como um psicólogo, independente seja na organizacional, seja na clínica? E como que você vê hoje, depois de ter passado alguns anos, ter tido algumas experiências, o que você acha que mudou de antes e agora? Eu destacaria basicamente 2 pontos. Primeiro, um ponto que eu acho que é muito importante para a psicologia como ciência, como profissão, é o fato de que a sociedade, de uma forma geral, ela está mais aberta para isso. Então, hoje existe menos preconceito a respeito do que é, não que não exista, né? Existe, mas existe menos do que há, 10 anos atrás, que foi quando eu me formei. Então, esse acesso à psicologia, ele está muito mais fácil, ele está muito mais livre, acho que de preconceitos por parte das pessoas, da sociedade em geral. Então isso facilita muito, né, que as pessoas se dediquem à psicologia como um instrumento de saúde e bem-estar e não mais como algo estritamente ligado a uma condição patológica, né? Então isso eu acho que é um ponto muito importante. E um segundo ponto que eu acho que também vale a pena mencionar aqui é que a gente tem muitas possibilidades de atuação e tem tido mais e mais possibilidades de atuação no sentido de diversificar o fazer psicológico. Então hoje a gente tem contextos de psicologia que não existiam há uns anos atrás, né? Isso prova que a psicologia tem conquistado espaços, tem se mostrado importante nesses espaços e tem sido reconhecida dessa forma por quem está nesses espaços, né? Então eu vejo que as perspectivas são muito boas, houve uma grande mudança de lá para cá. A gente tem percebido no ambiente acadêmico um grande crescimento de estudantes interessados em cursar psicologia, né? E
tudo que tem acontecido, isso que a gente já falou um pouquinho sobre as questões tecnológicas, né, toda a mobilização das questões sociais hoje em dia, nos diferentes contextos, né, isso vai gerando necessidades, vai gerando oportunidades e vai fazendo com que a psicologia acabe entrando nesses contextos aí de atuação que antes eram mais limitados, e com isso, mostrando resultados, passa a ter um reconhecimento, tanto do ponto de vista social, né, da comunidade em si, da sociedade, mas principalmente de outras ciências, né, que vão reconhecendo que de fato existem questões relacionadas ao psiquismo, né, às relações que são de fato bem trabalhadas por meio da psicologia. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Ela vai fortalecendo de vários caminhos. Assim, né? E a gente tem muitos estudos, né? Eu acho que a produção do conhecimento também em psicologia é uma coisa bastante rica, né? E que desperta cada vez mais interesse. Sim. Então hoje não faço isso, não tenho nem ideia de como fazer, mas acredito que se você fizesse uma pesquisa aleatória para pessoas, tipo você sai na rua e vai perguntar algumas coisas relacionadas à psicologia, não que as pessoas tenham o conhecimento, mas eu acho que elas têm uma ideia de direcionamento para a psicologia muito melhor. Sim, né, do que antes. Hoje, eu acho que, em geral, as pessoas estão mais curiosas, né, com a psicologia. Acho que saiu de um estado de preconceito, de achar que psicologia é para tratar de gente louca, né? Tinha essa fala. E hoje está todo mundo muito curioso para saber, para testar, fazer uma terapia, ver como que é, né? Sim. Não necessariamente precisaria ter um transtorno ou alguma doença que está lá incomodando, mas tem tanta gente fazendo, tantos famosos fazendo, né? E atletas, recomendando, né? Recomendando, artistas. E aí eu acho que vai fortalecendo cada vez mais, né? E, consequentemente, quanto mais gente interessada em cursar psicologia, mais profissional disponível para atender a demanda, que não é pequena, né? E eu acho que um ponto importante que hoje em dia tem sido muito falado sobre isso é a prática psicológica baseada em evidências. Né? Então, na medida em que você também consegue evidenciar o resultado daquilo que tem sido feito no sentido de melhorar determinadas condições, de trazer bem-estar, né? Eu acho que você vai conseguindo definir alguns parâmetros aí e isso fica mais acessível, mais claramente comunicado para as pessoas, elas vão quebrando algumas inseguranças e reconhecendo aquilo como útil. Sim. E a partir do momento que você reconhece algo como útil para você, você pode se utilizar disso, né? Porque você imagina que de fato aquele resultado vai ser conseguido, né? Ô Klaus, esse ponto que você comentou da prática baseada em evidência, eu tenho um pensamento, assim, uma opinião que eu não sei se é real, né? Mas eu imagino que, por exemplo, hoje em dia, as pessoas que buscam a psicoterapia são pessoas que estão num nível um pouco mais exigente, no sentido assim, eu vou aqui contratar um psicólogo, eu vou pagar, é o meu tempo, então eu quero ter alguma coisa que me prove que em algum determinado tempo eu vou melhorar, ou que vai ter alguma eficácia. Acho que são poucas as pessoas que vão assim, sem tempo indeterminado, disposta a ficar muitos anos ali na terapia. Você acha que isso faz sentido? Assim, você acha que as pessoas que buscam a psicoterapia voluntariamente, sem nenhum diagnóstico, mas vão em busca de uma psicoterapia, você acha que essas pessoas, de alguma forma, elas avaliam essa evidência da terapia, da psicologia em si? Olha, essa é uma ótima pergunta e uma pergunta difícil de ser respondida, porque esse é um recorte, né, que a gente faz. É um recorte de alguém
que primeiro se utiliza de um serviço particular. Segundo, que teria um certo recurso para poder fazer uso de um serviço que seja diferenciado, né? A gente tem visto plataformas de atendimento que têm surgido, em que os psicólogos se cadastram e atendem lá a preços diferenciados, né? Tem vários aspectos dessa questão, mas ainda a gente tem muita gente em sofrimento dependendo da saúde pública, da assistência, né? E essas pessoas, talvez, elas não tenham tanto acesso a esse tipo de conhecimento que hoje em dia tem aparecido com relação à psicologia, né? Elas têm uma percepção, eu diria, mais subjetiva do que é a prática psicológica, no sentido de, se eu me sentir bem, foi bom, né? E aí a gente fica com as questões individuais ainda, né? Eu acho que a gente talvez parta de algo mais voltado para pesquisas, para poder ir falando, estabelecendo esse diálogo, apresentando de alguma forma, e no sentido de conseguir um resultado mais amplo, né? Uma percepção mais geral, né? De que os resultados são possíveis, né? As evidências científicas, evidências de pesquisa, elas são propostas, mas para situações que podem ser generalizadas, ou de preferência cobrindo situações de pesquisa que sejam representativas de todo tipo de demanda que a gente tem, e não só de um recorte específico, sabe? Sim. Porque eu acho que esse é o desafio, e a gente tem o nosso código de ética, né? A atuação do psicólogo é no sentido de melhorar a vida em sociedade, de trazer várias coisas que diminuem o sofrimento, que respeitem o ser humano na sua individualidade, né? Então isso, né, precisa ser considerado em todo tipo de pesquisa que a gente faz, para que possa reverter para a sociedade, e não para um grupo específico, para alguém que tenha determinadas condições, sabe? Talvez, um bom trabalho ainda, né? Sim, talvez possa começar por aí, né? Sim. E talvez esse seja o desafio de quem estimula mais ou de quem puxa mais para que a gente saia da caixa em termos de alguns conceitos, né? Mas não pode ser o objetivo. Sim. O objetivo, eu diria que é a sociedade como um todo. Interessante. Tá joia. Glaucio, para a gente encerrar aqui, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que para a gente que está iniciando na psicologia, no primeiro semestre, essa conversa com você trouxe assim, um turbilhão de informações que a gente vai precisar de tempo para digerir. E eu queria perguntar para você se você, por exemplo, fosse dar uma mensagem, um conselho, uma dica para os estudantes. Você é supervisor de estágio, então você trabalha com os alunos que já estão lá quase terminando o curso. E a gente aqui, eu estou aqui conversando com você, que eu estou bem no início do curso. Então, o que você diria, tanto para quem está bem no começo, que está entrando nesse mundo, e para quem já está ali quase saindo um profissional? O que você diria, assim, para esses dois grupos de estudantes? Uma coisa que é muito importante para a gente é o aperfeiçoamento. E aí eu não digo que é importante porque é um determinado profissional, mas a proposta da vida é se aperfeiçoar. A gente vai vivendo e a gente vai evoluindo, vai percebendo outras coisas, né, ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, eu diria que essa é uma condição natural que a gente tem, né, como ser humano. A partir dessa ideia, a gente não pode negligenciar o aspecto profissional. Você não pode pensar,
beleza, eu terminei a psicologia, eu tenho o suficiente para eu atuar, agora eu só quero ganhar dinheiro. Né? Isso é contra a sua evolução como pessoa. Então, se a gente está falando de psicologia, mas pode ser qualquer área de atuação, né? Qualquer profissão que você escolha. Se você se propõe aquilo e aquilo está alinhado com seus valores, isso é o que faz sentido para você, de alguma forma, isso é o que te realiza, então você precisa continuar evoluindo, se aperfeiçoando, mudando, né? Porque a ciência é isso, ela não é estática, ela muda, né? O conhecimento que existe hoje, amanhã foi ressignificado, né? Foi muitas vezes derrubado. Então, isso não precisa ser só fazer algo formal. Eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso de especialização. E você achar que é só por meio desses instrumentos que você se aperfeiçoa. Não é. Né? Isso vale tanto para quem já é formado, para quem está no último ano, para quem está no início. Aproveitar todas as oportunidades que aparecem como uma forma de obter conhecimento dentro daquilo que você se propõe a fazer é uma forma de você evoluir do ponto de vista profissional. Então muita gente pensa, para que eu vou usar isso? Para que serve isso? Em supervisão, por exemplo, a gente vê, é importante que eu fale o meu caso. Na hora que o colega está falando, não, o caso dele não é importante. O importante é o meu e eu já falei. Né? Então esse tipo de integração, e aí eu acho muito interessante a proposta que a gente tem na Unifage, porque é justamente a integração, né, de várias áreas que despertam esse raciocínio crítico, né, que fazem com que a gente se posicione de uma maneira crítica. Né? Se você aproveita toda a oportunidade que você tem, sem julgar o que está acontecendo ali, sem se colocar numa posição de que você não precisa daquilo que você já sabe ou porque você já passou, não tenha dúvidas. Isso é o que você vai reproduzir quando você for um profissional. Sim. Independente do ambiente em que você estiver atuando. Então é sempre uma oportunidade da gente aprender. Então o que eu recomendaria é aproveite as oportunidades, ou aproveitem as oportunidades. Seja uma oportunidade pequena, a partir da sua interação com aquela pessoa que faz parte do seu grupo no trabalho da disciplina X. Seja na discussão de um caso clínico em supervisão, seja na leitura de um artigo, seja na pesquisa sobre um livro, seja na vida de relação que você percebe na sua família, no grupo de amigos, que você percebe dentro da sua empresa, que você percebe na escola onde você atua. Então, tudo oferece uma possibilidade de aprendizado. Basta que a gente esteja aberto para poder aproveitar essa oportunidade e aí tenha essa vontade de organizar de uma forma que faça sentido. Porque isso vai só se intensificar. Isso leva a um questionamento, você levanta hipóteses, sim, que é a base, né, da nossa atuação. Você vai verificar essas hipóteses por meio de um estudo, por meio de uma leitura, por meio de um curso, por meio de uma supervisão. Né? Você vai levar em terapia, por exemplo, também vai evoluir do ponto de vista individual. Não é só cumprir obrigações, né? É você se entregar mesmo em cada, sim, atividade, porque vai muito além daquele exercício, daquela tarefa. E em ACT a gente tem essa questão do compromisso, né? Que está relacionado com o que são valores para você e que ações você tem na sua vida que estejam relacionadas aos seus valores. Então, uma vez que você definiu, tem consciência de que psicologia é algo alinhado com os seus valores, não tem por que você se negar a ter ações que estejam alinhadas com esses valores. Então, se psicologia algo de que eu gosto, eu preciso me aperfeiçoar. Né? Então, não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. Agora, se não existe um compromisso, né, com a psicologia, que valores estão ali? Né? Ou há um descompasso naquilo que eu faço com relação aos meus valores. Existe um problema aqui também. Né? Então essa seria, acho que,
a recomendação aí para todo mundo. Tá ótimo. Glaucio, muito obrigada. Eu quero te agradecer em nome do grupo, do nosso grupo, que eu tô te entrevistando, mas a gente está fazendo esse trabalho com várias pessoas. Foi muito legal a nossa conversa, o nosso bate-papo. Não foi bem uma entrevista, foi mais um bate-papo. E eu espero que a gente tenha outros trabalhos para a gente continuar essa conversa, porque eu tenho certeza que vão surgir muitas outras dúvidas, muitas outras questões e a gente vai se encontrar no curso, né? Então, sim. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada. E eu que agradeço, imagina, pode contar comigo para o que precisar aí, para os próximos semestres, o que for necessário, estou à disposição, não só porque eu estou lá na FAGE, mas sempre que precisar, conte comigo e a gente segue junto.